Olá pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Bom, hoje o meu tema do Sustentalk vai ser o legado ambiental na Rio 2016. Como a gente está no clima da Olimpíadas de Paris de 2024, eu resolvi abordar esse tema que está sendo atual e para a gente também olhar uma visão ambiental disso, que eu acho super importante, porque é um momento onde todo mundo está focado, está centrado nele. Eu acho mais do que importante a gente abordar isso ainda mais na Olimpíada que aconteceu no nosso país. Então, para apresentar primeiramente quem eu sou o Renato Filho, eu sou estudante de Gestão e Análise Ambiental pela UFSCar, eu também sou membro do PET desde 2023 e as minhas áreas onde eu mais me interesso é ecologia de restauração e de ecossistemas. Então, esse sou eu. Bom, para a gente poder contextualizar a apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre o início das Olimpíadas de uma maneira bem rápida. Também o objetivo de uma Olimpíada, embora possa parecer óbvio, não é exatamente só esporte. Vou falar sobre a Olimpíada Rio 2016, o Rio ao longo de 8 anos após as Olimpíadas que aconteceu aqui, e uma reflexão final para todo mundo ter. Então, eu vou começar com a origem, né, das Olimpíadas. Como a maioria das pessoas sabe, as Olimpíadas ela surgiu na Grécia Antiga, lá por volta de 776 a.C., na cidade de Olímpia, então por isso que leva seu nome. E os Jogos Olímpicos da Antiguidade, ele estava associado aos rituais religiosos das pessoas de lá, que prestavam homenagem aos deuses gregos. Então, é uma maneira onde celebrava a criação humana e todas as relações com os deuses, principalmente como Zeus, Apolo, Artemis e Atenas. Após o fim da Olimpíada, das Olimpíadas Antigas de 393 depois de Cristo, ela só foi voltar a ocorrer em 1503. Então teve um tempo bem longo, quase 1.000 anos aí, mais de 1.000 anos, aliás. Então aqui tem uma foto de algumas de coleções de metais, onde retrata um pouco de práticas das Olimpíadas. Então, tem outros artefatos que datam da mesma época que abordam as Olimpíadas. Então, é uma tradição, uma das tradições mais antigas da humanidade. Hoje em dia, a gente trata como Olimpíada moderna. Então, o seu precursor foi o Barão Pierre de Coubertin, na qual ele era pedagogo, esportista francês, e que esse aqui ao lado é ele. E temos a famosa medalha Pierre de Coubertin, que ela é dada ao atleta que além do esporte, ele consegue fazer algo na Olimpíada que passa disso, ou uma atitude exemplar, ou uma superação exemplar. No total, se eu não me engano, são 21 pessoas no mundo, na história, que conseguiram essa medalha, Pierre de Coubertin, e tem um brasileiro, que é o Vanderlei Cordeiro de Lima. Ele conseguiu essa medalha, ele era maratonista, e enquanto ele estava fazendo a maratona, ele estava em primeiro lugar, um torcedor, né, ele entrou na frente dele e tentou retirá-lo da corrida. Ele conseguiu se superar, sair lá da muvuca e continuar a prova dele, e ele acabou em terceiro lugar. E a Confederação de Esporte da Olimpíada achou mais do que pertinente ele ganhar essa medalha, e ele foi a pessoa que acendeu a tocha de 2016 no Rio. Então, as primeiras edições do Jogo Olímpico Moderno foi em Atenas em 1896. Então, depois de 1500 veio 1896 e que voltou às Olimpíadas, só que as Olimpíadas modernas. Então, a premiação ela começou a passar a ser com medalha de ouro e todo o jeito como a gente conhece em 1904. Então, eles ganhavam uma folha de ouro para colocar na cabeça, um estilo bem grego de se premiar. E apenas ocorreu 3 vezes que não ocorreu as Olimpíadas, que foi na época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E a primeira vez que houve um erro no calendário foi por conta da pandemia também, que era para ocorrer em 2020, mas acabou ocorrendo em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio. Bom, então a gente abordar um pouquinho o objetivo de uma Olimpíada, né? Então, primeiramente, é celebrar o esporte e a sua diversidade esportiva.
A diversidade e habilidade humana, que a gente, com o tempo, a gente consegue e se surpreende cada vez mais com isso. Promover relações internacionais, tanto do esporte quanto pessoal, e a gente consegue promover isso sempre em uma Olimpíadas, porque todo mundo fica focado nela e um quê muito grande no mundo todo. Promover o espírito esportivo e pertencimento, que é um dos principais pilares das Olimpíadas, e é por isso mesmo que quem pratica isso de uma maneira exemplar consegue a maior honraria, que é a medalha Pierre de Coubertin, e abordar temáticas pertinentes ao mundo. Então, a partir de 1970 ou 72, a abertura ela tinha como apresentar o tema do país e a cultura do país como uma receptividade e também abordar temáticas pertinentes naquele momento. Então, a Olimpíada ela foi se tornando, além do esporte, ela foi se tornando uma maneira de comunicação com problemáticas do mundo. Então, na Olimpíada do Rio de 2016, essa foi o anúncio do momento em que o Brasil ele recebeu o nome de ser o país sede. Então, foi anunciado em 2009, até 2016 teve 7 anos aí de preparo. E a Olimpíada de 2016 ocorreu do dia 3 ao dia 21 de agosto, tirando as Paralimpíadas, que também é um outro que aconteceu em setembro, que acontece no mesmo país, nos mesmos parâmetros, mas em outras datas. E o total de gasto dos jogos foi de 43 bilhões de reais, tanto da parte privada, tanto da parte pública. Um pouquinho de quem eram os personagens, os mascotes, é o Vinícius e o Tom, que hoje em dia está movimentando a rede novamente com as Olimpíadas, o Vinícius principalmente, e tinha uma foto aqui do Rio de Janeiro, que não carregou, mas só para contextualizar o lugar. Então, no dia da apresentação, foi o momento em que a Olimpíada e a temática ela foi mais abordada e foi inicialmente introduzida no meio olímpico. Nós já sabemos que, tanto aqui como os nossos mascotes já é da fauna e da flora brasileira, a gente começa a perceber na abertura essa temática ambiental muito mais presente. Então, eu peguei alguns trechos da abertura, algumas fotos indicativas dos momentos em que teve essa temática e essa abordagem. Então, digamos que 80% da apresentação do primeiro dia ocorreu baseado em relações ambientais. Então, ele foi sediado, vou mostrar já as fotos. Então, contou com mais de 11 mil atletas. Ou seja, é um polo muito grande de pessoas do mundo inteiro celebrando e prestando atenção em relação a essa temática. Então, foram 207 países diferentes. Então, isso é mais um número para a gente poder observar o quão a gente poderia ser ouvido em relação a essa temática. Então, a gente teria visibilidade, atenção e diversidade nas Olimpíadas. Então, na abertura, esse momento tem uma criança onde ela está andando pelo meio do estádio com algumas caixas de vidro. Enquanto ele andava no campo, uma narração de uma pessoa falava sobre problemas que o mundo está sofrendo. Então, emissão de CO2, mostrou essa imagem da emissão de CO2 no planeta ao longo do tempo. Falou sobre aquecimento global. Foi um vídeo de quase 10 minutos só falando sobre isso. Falou sobre a taxa de crescimento da temperatura do planeta, média do planeta. Falou sobre o derretimento da calota polar. E aí mostrou uma foto de antes e depois, com essa diminuição. Falou do aumento do nível do mar e mostrou alguns países, algumas cidades emblemáticas do mundo antes e depois de uma possível inundação do aumento do nível do mar. E aí depois veio uma abertura na voz da Fernanda Montenegro, onde ela fala de uma maneira poética em relação à relação do Brasil com a diversidade e a natureza e o meio ambiente
a relação do brasileiro e do Brasil com isso. Então, aparece flores, aparece sementes, aparece frutas, aparece pessoas no campo tratando dessas sementes, de plantando, de colhendo. Então, foi um momento onde eles começaram a abordar o que eles fariam com isso. Então, começou a mostrar plantio e tudo mais. E aí esse símbolo foi um símbolo que já logo um dos primeiros minutos da apresentação dos jogos já apareceu esse símbolo e ele vem novamente durante esse vídeo, que a gente pode interpretar como a paz em relação ao meio ambiente e essa conversa entre esse equilíbrio. Então, a partir depois dessa apresentação, o menino ele planta essa árvore e apresenta essas caixas. Cada caixa tem esses buraquinhos. São tubetes com terra, onde cada membro, ou seja, os 11 mil atletas, iriam colocar sementes em cada um desses tubetes. Sementes nativas que seriam plantadas no Parque dos Atletas, no Rio de Janeiro, onde seria um legado do Rio. Então, essa foi a intenção deles fazerem. Então, depois que todos os países entraram e fizeram toda a abertura, houve esse encerramento final, onde a caixa se torna em árvores, e depois se explode e faz aquela coisa linda, maravilhosa. E aí, as temáticas baseadas nisso foi problemática ambiental, que eles abordaram na abertura, a crise climática, sustentabilidade na apresentação da Fernanda Montenegro, conservação da biodiversidade também na mesma apresentação, responsabilidade ambiental. E aí eu pergunto, toda essa divulgação e abordagem que foi feita na Olimpíada, ela foi colocada em prática pelo Brasil? Porque as pessoas veem o Brasil como um polo de biodiversidade, e ela realmente mas veem a gente como uma responsabilidade já que quase intrínseca a nós, entendeu? Não que não seja, mas é um peso maior em comparação a todos os outros países. Então, vamos ver. O plantio de mudas dos atletas. O plantio ocorreu só 3 anos depois do evento, porque não houve pagamento do comitê. E o problema foi que não teve contrato para que isso acontecesse. Foi uma ideia que foi feita na abertura, só que ela não estava no papel. Então, foi uma promessa feita só na abertura e que depois dali eles iam ver o que eles iam fazer. Então, só foi feito em 2019 o parque. Hoje em dia, as plantas estão crescendo lá, eles estão pensando em expandir o espaço, mas demorou durante muito tempo para ser feito. Então, no local, teve que fazer uma revitalização antes de fazer o plantio das mudas, porque o lugar que eu vou apresentar já estava meio abandonado. Então, outros pontos em relação ao Rio de Janeiro, em relação ao tratamento dos espaços e da maneira como eles pregaram isso. Então, algumas notícias. 5 anos após o legado do Rio 2016, tem obras inacabadas, projeções fracassadas e projetos no papel ainda. Então, linhas de metrô, principalmente, um monte, que eram exemplos da América Latina, não funciona. Aí depois vocês me perguntam, mas Renato, por que você está abordando em relação à infraestrutura? Depois eu falo. Aqui, ó, uma outra notícia onde fala sobre as estruturas porque não está aparecendo aqui agora, mas é uma notícia que fala das infraestruturas e fala que a euforia dos cariocas para assediar os jogos se baseia na promessa que eles teriam obras urbanísticas. Então, eles ficaram interessados e empolgados porque com a Olimpíada traria infraestrutura para a cidade e para a moradia das pessoas. E aí aqui mobilidade urbana, conservação ambiental, segurança pública e melhoria nos espaços, né? Mas 7 anos depois, isso nunca aconteceu. A Vila Olímpica de Duque de Caxias está abandonada. 2023, é recente essa. Dizem que não tem manutenção, não tem limpeza, não tem segurança, então os parques são deixados ao léu. A decadência ambiental do Rio de Janeiro. Então, depois da Olimpíada, o Rio de Janeiro ainda sofre, principalmente nesses polos onde foi construído, com problemas ambientais pela falta de manutenção.
7 anos depois da Olimpíada, espaço usado para as competições está abandonado. Outro problema. Então, aqui fala sobre o prefeito como um inimigo do meio ambiente, do Rio de Janeiro. Dossiê aponta violações ambientais em 9 pontos do Rio. Aqui, ó, inimigo da natureza. Então, isso são tudo questões que se alavancaram após as Olimpíadas, que a gente veria uma mudança nisso, deveria haver uma mudança nisso. Aí, por final, essa última notícia, que foi um trabalho, foi uma publicação, que as obras do legado ambiental não estarão concluídas até o término, e realmente não foram. Então, a gente tem, aqui, ó, foram identificadas boas práticas, é um ponto, boas práticas como redução do consumo de água e energia, compras sustentáveis e tudo mais, mas, no entanto, os projetos e algumas não foram praticadas. E aí, o que a gente pode aprender com esses pontos? Que o ambiental, ele não é só natureza, igual eu falei. Ah, mas você está abordando as partes de estrutura. As estruturas, elas estão em meios urbanos, na qual, dependendo da maneira como você coloca um meio, entendeu? É um meio ambiente. E ali se cria e se constrói movimentações das pessoas e ambientais nesses espaços. Então, da maneira como foi projetado, seria um espaço de natureza, seria um espaço de equilíbrio humano, uma relação, espaços verdes. E a gente não pode limitar o ambiental só como plantar as árvores e cortar e limpeza. Não é só isso, entende? É todo um equilíbrio do espaço. E as boas práticas, elas não significam resoluções de problemas. Às vezes a gente acha que alguns pontos que a gente faz, eles seriam extremamente necessários e iriam solucionar algum problema nosso. Mas nem sempre é assim. E aí que a gente traz o último ponto, né, que eu falo sobre o papel da sociedade civil, é cobrar isso, é justamente esse ponto. Que às vezes a gente faz boas atitudes e boas práticas na nossa casa. Muitas vezes a gente desliga a torneira para não desperdiçar água, toma banho em 5 minutos, todas essas boas práticas. Só que são essas práticas que estão realmente levando o mundo a um problema tão grave? Isso é uma coisa a se questionar. Então, a gente deve cobrar o poder público com a responsabilidade primordial disso, porque ele define muitas pautas que a gente tem que trabalhar em relação a isso. E a cultura da Olimpíada, ela não é só esporte. É relação humana, mútua, em relação ao ambiente, em relação a todas as características que envolvem a humanidade. Então, esses são pontos que a gente aprende e percebe com isso. Agora, a gente está nos Jogos, né, de Paris de 2024. Então, para a gente, né, conversar um pouquinho, assim, vamos pensar de uma maneira, né, curtir o momento. Então, a gente não pode esquecer de torcer pelo nosso país, certo? Vamos torcer, vamos gritar, vamos para as ruas, né? Não vamos torcer para ninguém cair do skate, que é um pouco impossível, mas tudo bem. Cobrar o Estado pelo investimento dos atletas e legado da Olimpíada baseado nesses pontos que são abordados em outras Olimpíadas. Então, é importante a gente refletir, baseado em outras Olimpíadas, como esses países tratam esses temas. Refletir investimento dos artistas, dos atletas, que é muito importante para a nossa nação, né? E refletir sobre quais temáticas mentais estão ou não sendo tratadas diretamente ou indiretamente nessa edição dos Jogos. Então, essa apresentação foi voltada ao Rio 2016, só que eu poderia abordar novamente um problema ambiental que está ocorrendo e que sempre ocorreu em Paris, que é o Rio Sena. O Rio Sena está há mais de 500 anos poluído. E aí que eles propuseram que as provas aquáticas fossem feitas no rio. Só que elas estão suspensas por conta disso. Porque o rio não está despoluído. E aí as pessoas questionam pela tecnologia que a gente tem hoje no mundo, a humanidade, se isso não conseguiria ser resolvido. Então, essa é uma abordagem que vai se aplicar cada vez mais em outras Olimpíadas, em outras comemorações esportivas e,
enfim, relacionado a isso, porque está tudo interligado. E aí até falaram que pela primeira vez houve uma tocha olímpica sem consumo e sem emissão de gás. Dizem, especulam-se que a tocha ela é feita com luz e vapor d'água, e não com fogo. Então, eles propagam isso, falam, olha, não tem emissão, não vai ter emissão de gás, porque a gente não vai queimar a tocha, só que e as coisas que estão acontecendo? E o Rio? Isso deveria ser uma pauta muito mais abordada. Não só, não vai dar para entrar e é isso. Então, são esses pontos que eu gostaria de trazer para vocês, para a gente refletir nas Olimpíadas, porque eu acho super importante para a gente discutir esses momentos de descontração, mas com um olhar também crítico e de pensar sobre. Então, eu desejo a todos, né, bons jogos, bom aproveito de assistir os jogos, torçam pelo país, mas também pense no legado dos Jogos Olímpicos, tanto do Brasil como a da Olimpíada em si. Então, agradeço a participação e a atenção de vocês.